ver a parte inicial, e aí depois eu consigo seguir explicando melhor as coisas para vocês. Então, vocês estão aí na primeira parte de configuração de equipamentos, né, que é comutação de rede. Então, comutação de rede é a parte que fala mais de switches, né, então equipamentos utilizados para interligar as redes, né? Então, eu gosto bastante dessa imagem, a gente consegue ver bem os níveis de rede, né? Então, a gente tem ali a camada de acesso, que é onde ficam os equipamentos, os computadores, telefones, ou seja, o dispositivo final. Então, essa última camada, né, a camada mais de baixo de switches, é considerado acesso. Acima deles, normalmente, aqui no meio, a gente tem a camada de distribuição. E bem em cima, a camada de núcleo, que é uma camada que normalmente já tem roteamento, né? Então, aqui a gente tem 3 camadas bem divididas, né? E, então, nós, nessa aula, a gente vai falar bastante aqui nessa camada de baixo e nessa camada do meio. E a camada de cima, que é a camada de núcleo, é uma camada que a gente fala mais na próxima aula, a gente fala um pouquinho mais à frente. E, então vamos lá. Então, algumas coisinhas que a gente viu, né? Então, configurações básicas, nome, IP, acesso, isso aí, vocês viram o script em aula, né? Acesso remoto, então configuração de acesso remoto é importantíssimo em dispositivos, porque normalmente eu vou acessar eles pela rede, não localmente, né? Então, raramente eu vou ir fisicamente até o dispositivo se ele está numa rede. Então, eu vou acessar eles todos, geralmente no meu posto de trabalho, né? E eu consigo acessar dispositivos que estão em rede em qualquer lugar do mundo. A parte de segurança, nessa aula a gente fala um pouquinho de segurança das portas de acesso, VLAN, telemetria e o roteamento aí mais na próxima aula. Telemetria e roteamento é mais na próxima aula. Então, bora lá. Então, mais funcionamento do switch, ali vocês já viram, né? O switch, então, é um dispositivo responsável por interligar equipamentos, então o foco dele é fazer a união dos equipamentos da rede. É um dispositivo que é utilizado aí para uma topologia estrela, normalmente, então a topologia que abre aí, que permite que vários equipamentos se comuniquem entre si num ponto central, né? Então essa imagem mostra bastante, assim, essa topologia estrela. E ali no meio, então, a gente tem um switch com várias portas, né? E fala em domínio de broadcast. Então, um switch, ele isola o tráfego, né, por porta pelo MAC address. Então, quando um PC fala com outro, apenas o PC de destino recebe os dados, né? Então, ele consegue isolar a comunicação máquina a máquina, mas ele permite um mesmo domínio de broadcast. Aí, lá quando vocês viram o protocolo IP, vocês viram que existe o broadcast, né? E em vários momentos, uma máquina na rede precisa se comunicar por broadcast, seja para identificar uma nova máquina na rede, seja para encontrar, né, coisas das quais ela desconhece na rede, protocolos, serviços. Normalmente se utiliza o broadcast. Então, esse domínio de broadcast é um domínio que se espalha por todos os equipamentos conectados no mesmo switch, na mesma rede, né? E o domínio de colisão aí é o que eu vinha dizendo que ele isola, então, né, a interface MAC a MAC. Então, se, por exemplo, aqui o meu PCA fosse falar com o PCB, apenas esses 2 cabos aqui seriam utilizados e os 2 PCs ali, o D e o C, não veriam os dados, eles não seriam interrompidos ou, eu posso dizer, as informações não chegariam neles, né? Então, isso evita colisão no meio físico e traz maior desempenho para a minha rede. Então, essa é a grande vantagem do switch, conseguir isolar as interfaces. É que eu já falei um pouquinho sobre as camadas, né? E aí, os cabos de configuração, vocês vão ver mais na aula prática, né? As configurações dos equipamentos em questão de cabo serial, cabo console. Eu não vou me atentar muito aqui. E começa as configurações iniciais.
que aí eu vou ir fazendo com vocês mais lá no Packet, não vou ficar muito preso aqui ao meu slide, né? Mas então a gente viu, né? Vocês devem ter visto bastante que a primeira coisa que sempre se faz é o enable, então se entra na configuração, aí se dá um configure terminal para fazer a configuração mais geral. E aí depois, a primeira coisa sempre é o nome do equipamento, para poder identificar ele na rede. Mas eu vou fazendo isso como se fosse um scriptzinho, e aí a gente consegue ir vendo toda a comunicação. Então, fechei aqui meu compartilhamento e vou compartilhar o meu packet. Acho que se eu compartilhar o packet, eu não compartilho janela. Então, vou compartilhar minha tela inteira. E aí, dependendo, vai aparecer vocês aqui também, mas não tem problema. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Ficou meu packet aberto. E aí a gente consegue visualizar aqui. Então, olha só, vou criar uma estrutura aqui. Então, utilizando meus suítes, né? Então, aqui no cantinho no Packet, acredito que todos vocês já viram como uso o Packet, né? Para fazer download dele lá no site da Cisco. Tem que se inscrever no curso do Packet Tracer, é obrigatório, fazer o cadastro no site, e aí fazer o download dele. E aí logar nele, né? Para poder usar pela primeira vez. O meu aqui já está aberto. Então, vou aqui em... Pessoal, qualquer pergunta, abram o áudio aí, podem fazer pergunta, eu abro a câmera, vocês é que sabem, podem perguntar, tá? Eu vou ir falando aqui devagarinho, mas podem me interromper. Então, aqui no Packet, vou colocar alguns suítes aqui, uns 2960 aqui. Então, vou fazer uma estrutura, desculpa, uma estrutura parecida com a que vocês têm lá na atividade de vocês, né? Então, 3 suítes aí conversando. Oi, prof, exatamente isso. O João estava perguntando se você ia mostrar, porque eles têm uma atividade para entregar. Inclusive, alguns já fizeram a entrega, daí o professor Walter disse que você é o responsável da correção, que poderia estar passando hoje, então, para eles essa questão da atividade, tanto para explicar ou, de repente, se houve uma correção ou não ainda. Tá. Eu ainda não corrigi as atividades que entregaram online, tá? Então, elas estão lá em aberto ainda, não dei nota. E hoje, sim, vou explicar Vou fazer aqui algo parecido com a atividade, né? Não vou resolver a atividade em si, mas acredito que todos os tópicos que tem na atividade eu vou conseguir explicar aqui. Então, tô criando a estrutura aqui, né? Vou criar alguns PCs aqui. Então, eu acredito que para o PECT para vocês é tranquilo, né? Então, aqui no primeiro item eu tenho meus roteadores, no segundo item aqui embaixo eu tenho meus switches, e aqui em cima eu tenho meus computadores, né? Normalmente a gente usa PC, o laptop aqui, o notebook, né? Tanto faz. Pode usar qualquer um dos dois, o resultado é o mesmo. Desculpa. E aí aqui no raio tem os cabos, né? Então aqui tem meus cabinhos. Nesses cabinhos aí eu tenho cabos retos e cabo cross, né? Então esse cabinho aqui contínuo é o cabo reto, esse cabinho tracejado é o cabo cross. E aí sempre que eu vou fazer a interligação eu tenho que tomar esse cuidado, né? Ligação de switch com switch, eu sempre vou utilizar cabo cross. Então vou fazer aqui, ó, fast ligar as giga, ó, giga 1 com giga 1, vou pegar outro cabo cross e vou ligar giga 2 com a giga 2. Né? Então liguei aqui, ó, 1 com 1, 2 com 2, e aí eu tenho as interfaces ali já conectadas com o cabo cross. Equipamentos iguais, o cabo tem que ser cruzado. E aí aqui quando eu vou ligar o switch, né, numa camada de acesso aqui com os meus equipamentos, aí eu posso utilizar o cabo reto, né? E aí eu vou pegar aqui, ó, fast 1 no primeiro PC, e aí vocês vão ver que eu vou pegar uma fast 20 aqui no segundo PC, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. A1 no primeiro PC e A20 no segundo PC, tá? Usei portas bem longe uma das outras para mim poder criar as VLANs de dentro, né? Fazer toda essa interligação.
Então tá ali minha estrutura, tá bem dizer, criada. Vocês podem ver que enquanto essa bolinha que tá laranja, significa que meu switch está verificando se não tem nenhum tipo de looping de rede, então ele está com o protocolo spanning tree ali sendo executado para evitar qualquer tipo de looping, né? Então ele tá rodando ali. E aí eu começo do começo, né? Fazer a configuração básica do meu equipamento. Aqui eu vou botar um nome aqui de switch 0, switch 1 e o switch 2. O 0, 1 e 2. Então 0, 1 e 2. Vou abrir para a caminhada de enxergar. Switch 0, 1 e 2. Então, configuração básica, bem dizer, que eu preciso fazer aqui no meu primeiro switch, né? E isso é meio padrão, tá, pessoal? Então, assim, vou fazer melhor. Vou abrir aqui meu bloco de notas. Acho que vocês não enxergam no bloco. Tá bom, estou compartilhando tela. Meu bloco de notas. Deixa eu aumentar minha fonte aqui. Então, 20 aqui. Bloco de notas. Sempre o primeiro comando que eu vou dar em qualquer equipamento para entrar vai ser o enable, né? Depois de habilitar, então, de entrar no primeiro nível, eu vou dar um configure terminal, né? Então, enable, configure terminal. E aí eu vou começar a configuração em si, né? Normalmente a primeira coisa que eu faço já é o hostname, definir o nome do meu equipamento, que nesse caso aqui é o S0. E depois eu já vou definir uma senha de acesso. Vou dar um enable secret, né? Vou botar a senha Senai aqui para acessar ele. Então, lembrando que tem o enable secret e a senha, que ela fica criptografada, e o enable password, que aí a senha não fica criptografada. Então, por segurança, normalmente se utiliza o secret e ninguém vai conseguir ver a senha depois em cima do arquivo de configuração. Essa configuração básica tem um cara chamado banner motd, que é a mensagem que aparece toda vez que eu faço login no meu equipamento. Então, o banner motd, ele tem uma particularidade que ele sempre tem que ter um caractere limitando o início e o fim, tá? Então, por padrão se usa hashtag, mas eu posso usar qualquer caractere para limitar início e fim, tá? Pode ser um acento, pode ser uma letra, pode ser um número, pode ser qualquer coisa, mas tem que ter um caractere limitando início e fim. E tudo que estiver entre esse caractere é o texto que vai aparecer lá. Então, por exemplo, acesso restrito, vou botar aí umas exclamações, vou botar meu nome só para garantir que foi eu que escrevi. Então, a mensagem que vai aparecer lá vai ser essa: acesso restrito, Maurício. Vou ter aqui um by Maurício. By Maurício. Então, isso é o que vai aparecer lá na hora em que eu executar. Vou executar esse scriptzinho lá só para a gente ter certeza que ele está funcionando. Então, vou copiar ele aqui, né? Vou abrir o console ali do meu switch. Então, eu entrei no meu switch, vim aqui na CLI, vou dar um Enter, ó, e ele aparece ali com o nome padrãozinho dele e a setinha, né, indicando que ele está esperando algum comando. Vou dar um paste aqui, vou dar um colar. E aí, olha só, quando eu dei o colar, ele colocou ó, o enable, aí ele ativou, já deu o configure terminal, deu a mensagem aqui de configure terminal, definiu o nome. Quando ele definiu o nome, já mudou aqui no início, ó, era switch, agora virou S0. E aí deu enable secret, Senai, ou seja, ele definiu uma senha. E aqui eu defini o motd, o banner, né, a mensagem de login, e vou dar o enter para ela passar a valer. Então, a partir de agora, meu equipamento já tem um nome, já tem um banner, uma mensagem de bem-vindo, né, e tem também uma senha. Se eu der exit para sair, então, ó, sair do primeiro nível de configuração, vou dar exit de novo para sair do segundo nível de configuração. Quando eu dou enter, aparece a minha mensagem. Acesso restrito, by Maurício. E aí, se eu der um enable, né, para habilitar então minha configuração, ele vai me pedir a senha, que é a senha que eu configurei lá em cima, que é cenário. Então, eu já configurei duas coisas, meu banner, três, né, o banner, o nome da máquina e a senha. Então, configure terminal, e aí eu vou continuar minha configuração.
que a gente vê, o que a gente viu, né, nessa primeira parte? A gente viu toda uma parte de VLANs, né, e de acesso restrito, restrição de porta. Então, mais para mim conseguir fazer aqui dar uma ideia melhor de VLANs aqui, eu vou configurar um lado só, mas vou criar aqui um balãozinho quadradinho. E vou colocar a cor aqui e vou dizer assim, né? Essa aqui vai ser a VLAN 10 e essa aqui vai ser a VLAN 20. Olha só que legal. Então eu consigo dizer assim, ó, VLAN 10 e esse aqui, VLAN 20. Ó, VLAN 20 e a VLAN 10. Né? Então, defini ali minhas duas VLANs. E esse switch aqui tem que fazer a comunicação disso, assim, fazer a troca disso. Só me respondem, vocês viram o VLAN até aqui? Não vou entrar muito no caso de VLAN e não vou conseguir. Nesse trabalho eu fiquei em dúvida se tem VLAN. Sim, não, talvez. Sim, não, talvez. Vou pegar esse primeiro trabalho. Acho que VLAN no segundo, né? Entroncamento. Respondam-me, pessoal. Respondam-me. Vou ver aqui o trabalho de vocês. Aqui. Repetição. IP de gerenciamento. Tarifa de passe. Vamos comunicar. Então só tem uma rede. A rede 10. Rede 28. O João está dizendo que sim, prof. Que tem VLAN? Nesse primeiro trabalho não tem. Então, aqui só pede nome, banner, senha de acesso, criptografar todas as senhas. Aqui, ó. Pede Não tem, gerenciamento na não tela 1. tem. Ó, A resposta é, dele tinha sido anterior ali, a uma só, outra pergunta. Está no chat. é isso aí. Só IP de gerenciamento, SSH e desativar as interfaces. Então, eu me passei ali nas VLANs. Exagerei na explicação. Mas vamos lá. Então, eu poderia criar várias VLANs. VLANs são recursos para mim individualizar o tráfego, né, de rede, ou seja, como se eu tivesse uma rede aqui no padrão 10 e outra rede no padrão 20. Mas eu vou deixar isso aí para a próxima aula, senão a gente vai se complicar. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar uma coisa de VLANs. Então, ele fala em VLAN 1. Por padrão, todo o switch já vem configurado na VLAN 1. Né? Na minha configuração geral aqui, né, ali o próximo item do trabalho que pedia era habilitar enable password. Deixa eu ver aqui. Eu não. Habilitar a criptografia de senha, né? Então só testei umas ali, mas a gente. Deixa eu baixar aqui, ó. Service Password Encryption. Esse mesmo. Então, o comando para mim criptografar todas as senhas do meu serviço. Né? Então, Service Password Encryption é o serviço que vai criptografar todas as senhas que eu criar a partir de agora. Então, eu posso vou aproveitar que eu vou copiar, né? Vou botar já lá no meu coisinha, meu Service Password Encryption. Daí eu vou criptografar todas as senhas, que é importante. E aí lá pede para mim configurar um IP no meu switch. IP no switch eu tenho que configurar não na interface,
mas sim na VLAN, né? Então, eu posso escrever assim, ó, interface VLAN 1, que é a VLAN padrão. Eu vou entrar na interface e aí lá dentro eu vou dizer IP address, desculpa ali, IP address 192.168.0.1, por exemplo, que lá de cima vai ser o primeiro. Numa máscara classe C padrão aqui. E vou dar um no shutdown. Então, aqui eu estou habilitando a minha interface VLAN 1, né? Estou entrando nela. Estou dando um IP para o switch, não para uma interface, para o switch todo. E numa máscara C, né? E no shutdown, então, habilita, ativa a interface. Ela está down, ela está desligada, e ela vai passar a ficar ativa. Então, vamos lá. Aqui está a minha interface. Vou dividir os trechos do script aqui com a exclamaçãozinha. Então, o que faltou ali foi isso aqui, ó, o serviço de criptografia das senhas e o IP no meu switch. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou voltar aqui para o terminal. Vou colar. Então, olha só, aqui, ó. Aqui eu colei, tá? Opa, desculpa. Aqui eu colei. Service Password Encryption. Então, ele criptografou todas as senhas a partir de agora. Entrou na minha interface VLAN 1. Quando ele entra na interface VLAN 1, ele fica aqui, ó, com o if, config if. Esse if vem de interface. Então, dentro da minha interface, eu defini o IP, habilitei a interface, dei um no shutdown, e embaixo ele automaticamente já me diz assim, ó, o link foi alterado. Tá? A interface VLAN 1 foi alterado o estado dela, né, para up, para de pé, e ela era down antes, ela estava baixa. Tá? E aqui embaixo ela diz então que o protocolo IP, né, também foi alterado para up, ou seja, ela levantou a interface e levantou o protocolo também. Então ela está 100% funcional. Como estamos num simulador, a gente consegue colocar o mouse em cima e ele vai me mostrar bem lá embaixo, né, a VLAN 1 que está up e tem um IP. Então esse meu switch aí já tem um IP. Tá? Então eu consegui configurar já um monte de coisa, né? Configurei nome, configurei senha, configurei, bom, e aí vai. Próximo passo, então esse cara aí está quase todo configurado. Eu posso agora então configurar, deixa eu ver aqui pelo que precisava. Criptografei as senhas, senha de acesso já fiz, banner já fiz, renomear já fiz, IPs de gerenciamento já fiz. Configurar acesso SSH. Acesso SSH é chato. Para o acesso SSH, a gente precisa de algumas coisas. Tá? Por exemplo, para mim criar um acesso SSH, eu sou obrigado a ter definido o nome do host. Eu tenho que ter uma senha de acesso. Tá? Sou obrigado a ter uma senha de acesso. E aí eu também preciso do IP domain name, que é um nome de domínio. Domain name. Geralmente a gente usa senai.com, tá? Mas aqui pode ser qualquer palavra. Essa palavra aqui vai ser usada para criar a chave de criptografia do SSH. O SSH é um acesso remoto criptografado. E para isso eu preciso de uma chave de criptografia. Então vou usar o IP domain name Senai. Eu tenho que ter um usuário local. Então vou botar a exclamaçãozinha ali. Para mim criar um usuário local, vou dar um username. Vou chamar ele de admin. E vou dizer o nível de privilégio que ele tem. Os privilégios no equipamento Cisco, eles vão do 0 ao 15, tá? Onde 0 é o mais básico, não acessa quase nada, e o 15 vai conseguir acessar quase tudo. Quase não, acessa tudo. Então, eu vou criar um administrador de privilégio 15, total. Vou dar um secret, que é a senha de acesso dele, e vou dar como senha Senai também. Então, eu tenho agora um usuário local chamado admin,
que ele é administrador, ele tem todas as permissões, e a senha dele é Senai. Então, criei o domínio, criei o usuário, e aí eu tenho que CryptoKey Generate RSA. Opa, RSA, que é para mim criar a minha chave de criptografia, né? Então, meu CryptoKey Generate RSA vai criar minha chave de criptografia. E eu estou dizendo embaixo que eu quero essa chave com 1024 bits, né? Que é uma segurança forte. Poderia ser 2048, então tem algumas opções mais restritivas aí. Posso usar mais bits, né? Mas eu não vejo a necessidade com acesso a SSH. Por padrão, ele te indica utilizar 512, que é metade, né, do poder de criptografia. Mas não vejo um porquê. Tá? Então, vou criar ali minha chave de criptografia. E além da chave de criptografia, então, eu vou criar ali o meu line VTY. Quem é meu line VTY? Line VTY são minhas linhas de acesso remoto. Né? Então, nesse caso, eu estou dizendo que da linha 0 até a 4, ou seja, as 5 primeiros acessos remotos que eu tiver, vão seguir a configuração que eu colocar aqui abaixo. Né? Então, estou dizendo que os 5 primeiros acessos vão seguir obrigatoriamente esses acessos aqui. Então, eu vou dizer assim, ó, login local. Né? O que é login local? Sempre que alguém tentar acessar a minha máquina remotamente, vai fazer um login local. O que é esse local? O usuário que eu acabei de criar. Então, ele vai precisar logar com usuários que estão cadastrados aqui dentro do equipamento. E vou dizer que é um transporte input SSH. Então, a partir de agora, meu protocolo de acesso remoto é o SSH, que é um protocolo seguro, criptografado, com essa chave de criptografia que eu criei aqui em cima. Então, tenho minha chave de criptografia também. E aí, vou dar um exit para sair da minha configuração aí. Aqui eu também preciso de um exit para sair da minha interface. Então, saída da configuração de SSH e, a princípio, para que o SSH funcione, basicamente, eu preciso de tudo que tem aqui. Tá? Eu preciso de um nome de máquina, eu preciso de uma senha, eu preciso de um IP, eu preciso de um domínio, eu preciso de um usuário, eu preciso de um certificado e eu preciso configurar minhas linhas de acesso. Então, eu tenho aí uma lista, né, de obrigações para conseguir fazer um acesso a SSH no equipamento. Tá? Vou testar aqui para ver se não tem nenhum erro. Lembrando que eu posso sublinhar tudo, mas eu já tinha feito até o IP, né? Então, vou começar aqui no domain para ver o que acontece ali no meu switch. Olha só. Aqui, ó. Eu estava lá dentro, vou sair da minha interface, né? Então, eu estava dentro da configuração de interface, dei um exit para sair, estou na configuração geral, e vou colar. Olha só. Colei aqui, ó. Tinha dado este, colei, ó. IP domain name senai.com. Então, defini a senha que eu vou utilizar, né? A chave que eu vou utilizar para criar a criptografia. Criei o usuário. Tenho um CryptoKey Generate RSA, ou seja, vou criar agora o meu certificado. Ele pergunta quantos bits eu quero, e aí eu já tinha colocado no meu script, eu queria 1024, que ele já criou para mim também. E aí entrei no meu line VTY, né, ou seja, nas linhas de acesso remoto, defini de onde vão os usuários aceitos, o tipo de protocolo, e saí fora. Então aqui eu fiz bem dizer tudo que precisava para configurar esse primeiro cara aqui, né, esse switch 0. E ali depois ele pede também na atividade que eu desative as interfaces não utilizadas. Né? O que é isso? Seria dar um shutdown nas interfaces não utilizadas. Se eu for ver no meu packet aqui, esse cara de cima aqui, ele utilizou a giga 1
e a Giga 2, bem lá embaixo, estão como up na segunda coluna. Né? Então, a Giga 1 e 2 são usadas e nenhuma porta fast é utilizada, ou seja, da porta fast da 1 até a 24 não tem uso, ela já está down. Então, ela já está down, já está desativada, eu vou deixar elas como down. Né? Então, deixa elas desativadas ali. No switch 1, aqui, eu tenho que configurar todo ele, né? Nome, banner, toda a configuração de novo, né? Então, fazer tudo que eu fiz no outro, eu tenho que fazer aqui de novo. E aí vem o porquê que eu usei o bloco de notas, tá? Então, olha só, eu usei o bloco de notas aqui. E eu vou abrir um novo bloco de notas, só para mostrar para vocês o detalhe. Aqui, ó. Vou deixar aqui do ladinho. Aqui do ladinho do bloco de notas. Vou mudar ali a fonte também. Aquela outra nome que eu botei, acho que foi 20. Vou copiar aqui, ó, inteiro. Vou colar ali no outro. E olhem só que loucura. Enable. Agora eu vou configurar esse de baixo, tá? O S1. Então, ó, habilitar, configurar terminal. O nome dele é S1, vou alterar aqui. A senha vai ser a mesma, o banner vai ser o mesmo. A interface IP nunca pode se repetir numa rede. Então, esse aqui vai ser o 2, P2. No shutdown, ativei a interface, este. Nome de domínio mesmo. Usuário local, mesmo nome, mesma senha. Chave de criptografia ele vai gerar. Então, como tem dados diferentes aqui, a chave de criptografia vai ser diferente do primeiro roteador. E eu ativo aqui o VTY, então, né, com SH. Então, se eu pegar essa agora, esse script todo que eu acabei de criar, ou seja, meus comandinhos, todos que eu preciso dar, já com os exits, com as saídas todas certinhas, eu posso entrar aqui no meu S1, no clean, né, no desenvolvimento dele. Se eu der um colar aqui, dar um paste, desculpa, a gente consegue acompanhar aqui, ó. Meu script começou aqui, ó, habilitou, configura terminal, definiu o nome, a gente vê que o nome saiu de switch para S1, habilitou a senha, habilitou mensagem, criptografou, definiu IP, definiu DNS, um nome, né, de domínio, criou o usuário, criou o certificado, já deu 1024 bits do certificado, definiu o SSH e está pronto. Então, se eu crio um script, se eu crio um roteiro, né, de configuração, depois eu consigo fazer essa configuração toda numa tacada só. Fica bem mais fácil para mim. E eu ainda fico com ela salva, né? Fico com ela guardada para consultar mais à frente. Então isso facilita muito a minha vida. Então quando eu trabalho com scripts, eu consigo gerenciar melhor minhas configurações. Que alguma coisa deu errado, eu posso voltar lá no script, ver o que eu configurei errado para fazer de novo. E aí a gente vem aqui pro S2, que seria o meu terceiro equipamento. E aí, de novo, eu posso só copiar tudo e abrir um novo bloco de notas. Né? Esse aqui não tem abas, infelizmente. Mas eu pego o meu novo bloco de notas aqui, vou formatar a fonte ali. A fonte 20. Vou colar aqui. E aí, esse vai ser o S2, só o S2, o IP vai ser o 3 e o resto todo é igual. E aí tá pronta a minha configuração também. Né? Só o nome e o IP eu preciso trocar nessa estrutura aqui. Copiei, entrei ali nele, vim no clip e posso colar, paste. E aí ele faz a configuração toda de novo, né? Ó, enable, configura terminal, mudou o nome, ó, mudou o nome. E aí toda a configuração é igual, até que ele configura SH. E aí eu consigo agora saber se tá tudo certo. Então, para mim testar, né, o que é o teste? Vou dar um exit aqui. E vou dar um ping, vocês já viram, né, a parte do ping de acesso, teste de acesso, vou dar um ping 192.168.0.1
que é o primeiro cara. Então, eu estou aqui no S2 e eu vou pingar o S0 aqui. Então, na 2.801. Desculpa. Tem uma pergunta lá no chat, prof. Deixa eu achar o chat aqui. Chat. Mando sim. Mando esses comandos tudo. Mando a topologia e os comandos. Sem problema. Tá? Depois eu já toco o script lá. Vamos ver. Deixa eu achar agora aqui de novo meu prompt. Aqui, ó. Então, olha só. Eu lancei o ping contra o 1, então eu estou aqui no S2. Lancei o ping contra o S0. Esses pontinhos aqui significa que ele perdeu os dois primeiros ping. Ele tentou fazer o primeiro, não deu certo. Ele tentou o segundo, não deu certo. Mas a partir do terceiro funcionou. Isso é normal, tá? Então, sempre que eu tento fazer um ping entre um equipamento e outro pela primeira vez, os primeiros ping falham. Tá? Então, ele falhou o primeiro, falhou o segundo, e aí começou a funcionar depois do terceiro. Então, isso é normal, tá? É o reconhecimento ARP que está acontecendo, então ele está se reconhecendo ali. E aí eu começo a ver que funcionou, tá? Então, a mesma coisa eu poderia fazer agora para dar um ping contra o 2, né? Então, eu sou aqui o S2, eu vou pingar esse cara, o S1, que está lá do outro lado, né? Eu tenho o IP3, são 92803, eu vou pingar o 92802, que é o cara lá do outro lado. E aí vocês vão ver que, de novo, ó, vai falhar, falhou 2, e aí depois os outros 3 funcionaram. Então, meu ping está funcionando, ele diz assim, ó, sucesso, né? 60% funcionou, 3 de 5 deu certo. Se eu der o ping de novo no mesmo IP, aí agora eu tenho todos funcionando. Então, sucesso, 100%, 5 de 5 respondendo. Tá? Então, isso é normal. Primeira vez que eu pingo dá errado, geralmente os primeiros, mas aí se eu fizer de novo vai dar 100%. Tá? Segurei ali e já consegui o acesso completo ali. Aí tinha que desativar as portas já vêm desativadas por padrão. E aqui pedir as interfaces específicas, é só seguir. E aí configurar o Port Security por MAC dinâmico nas interfaces utilizadas. E botar IP ó, por MAC estático e por MAC dinâmico, no S1 e no S2. S1 é estático e o S2 é dinâmico. O que é isso? O que é esse recurso aí de MAC de segurança? Os meus PCs, meus switches aqui, eu posso dizer para eles o seguinte: só este PC pode se conectar nessa porta e mais nenhum outro, né? Isso é recurso de segurança por MAC estático. Se alguém tirar esse PC daqui, colocar esse cabo, né, essa porta do switch em outro PC, em outro equipamento, não vai funcionar e a porta vai ser bloqueada. Então, questão de segurança, segurança máxima aí, né? Tipo, o cara alterou a máquina, bloqueia tudo. Derruba a porta do switch e o cara não se conecta mais. Então, como eu faço para configurar isso? Então, esse cara aqui está na Fast 1, esse cara aqui está na Fast 20, se não me engano. Vou mudar ela aqui. Vou botar ela para 2, tá? Então tá na 1 e a 2 aqui, ó, configurado. Esse lado vou fazer a mesma coisa. Aí tá na 1 e na 2. 1, 2, 1 e 2. E aí, deixa eu puxar mais pro lado. 1 e 2, 1 e 2, e ele pede por MAC estático. Então, olha só. Para mim fazer essa segurança por MAC estático, eu tenho que dizer o seguinte, ó. Eu tenho que entrar na interface do switch, tem que dar um switch port mod access, tem que dar um switch port security e dizer qual é o MAC que eu quero bloquear. Tá? Eu vou colocar isso aqui já lá no meu script, que daí a gente consegue trabalhar melhor lá. Então, esse aqui era o 1, né? O cara que está lá do lado. Vou colocar aqui, ó. Olha só. Eu vou entrar na interface, fast 0/1, tá? Switch port, config if não, então vou dar um switch port, depois vou na interface, mode access, tem que dar um mode access. Switch port pode security, para habilitar aqui, né, o recurso.
e vou dar um switch port MAC address e eu tenho que definir quem é o MAC do cliente, quem é o MAC da máquina que está acessando. Então, olha só, aqui no packet, quando eu boto o mouse em cima da máquina, ele me dá o MAC address lá na outra ponta, lá, ó, MAC address, teste Ethernet, né, minha rede cabeada, 0050, 0F53, lá vai. Se eu clicar no PC aqui e vir aqui em configuração e a Fast Ethernet, tá aqui o MAC address, ó, tá? Então, eu posso clicar em cima do equipamento do PC, vir aqui em configuração, Fast Ethernet e copiar o MAC dele. Então, eu sei que esse MAC é o do PC 0, certo? Então, vou copiar ele aqui. Só que tem um detalhe importante. Um detalhe muito importante. Olha só, o MAC sempre é assim, ó, 3 ponto, mais 3 ponto, mais 3. Ele é dividido em 3 blocos, assim como ele apresenta aqui, ó. Então, 4 dígitos, 4 dígitos, 4 dígitos. Normalmente nas máquinas a gente vê dividido assim, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Que aqui na Cisco a gente vai ter ele dividido só em 3 blocos, tá? Então a Fast 1 eu já bloqueei o primeiro. Vou dar um este aqui. E aí a segunda interface já é diferente, né? A Fast 2 não vai mais ser esse MAC aqui, né? A Fast 2 vai ser aqui, ó, acesso PC, tem configuração, Fast Ethernet, e aí eu tenho o MAC dele aqui, né? Então, eu tenho que pegar o MAC de cada PC para cada porta. É bem específico, né? É bem segurança mesmo. Eu botei o MAC dele ali e tem a saída. Então, ó, vocês podem ver que são números diferentes, MAC address são únicos no mundo, né? Então, aqui eu consegui definir a configuração de interface, né, de port security. Então, eu defini o modo de acesso, tem que ser de acesso, né, tem que estar numa camada de acesso, tem que ser o port security, vou ativar o serviço, e vou dizer qual MAC que pode passar. Então, quando eu entrar nele ali, ó, estou no modo de configuração, eu vou colar aquela configuração ali, ó. Então, eu estava no modo de configuração, entrei na interface 1, colei a segurança, entrei na 2, colei a segurança. Então, a princípio aqui, vai continuar funcionando, e os MACs estão corretos, né? Só para mostrar para vocês aqui o funcionamento, eu vou botar esse cara aqui na 3, que não tem nenhum tipo de restrição. Vou pegar esse 1 e vou colocar na porta 2, que o MAC é diferente. Vamos ver se ele vai bloquear ou não. Vou deixar ali. Ele tem que gerar tráfego. Ah, desculpa. Ele tem que gerar tráfego. Quando ele tentar fazer alguma coisa na rede, ele vai cair. E aqui do outro lado, vamos botar IP aqui para ele cair. Vou botar um IP aqui na máquina. Vou botar aqui 192.168.0.123, que vai ser o 4. 4. IP padrão, ó. Já derrubou a porta. Tá? Comecei a definir IP, ele começou a tentar se comunicar na rede, já caiu a porta. Já o 2 aqui, eu vou botar com IP 192.168.0.123.4, esse aqui vai ser o 5, né? Ele segue funcionando, tá? Mas olha só que loucura. Tirei aqui, voltei esse cara para 1, segue funcionando. Aí eu vou pegar esse cara aqui e vou botar na 2, né? Que é a porta dele. Olha só, a porta fica baixa. Depois que tu faz alguma alteração com security, né? Port security, e a porta cai, para desbloquear essa porta, tu tem que ir lá no switch, entrar na interface, isso aqui é 0/2, dar um shutdown nela, tem que derrubar ela, tá? E aí depois dar um no shutdown para ativar ela de novo. Então, depois que ela é bloqueada pelo sistema de segurança ali, tu tem que entrar nela manualmente, dar um shutdown, derrubar ela, e depois dar um no shutdown para ela voltar a funcionar, tá? Então, conseguir fazer ela funcionar ali de novo, então ela vai ficar verdinha. E a mesma coisa tem que fazer desse outro lado, né? Só que qual é a única diferença desse outro lado? Aí tem o comandinho lá, que é esse cara aqui, ó.
pegar só essa última linha aqui, que já facilita para mim. Deixa eu botar aqui, pegar esse cara aqui e vamos lá pro outro switch. Esse cara aqui, o 2, ó, switch 2. Switch 2, ele pede o seguinte, deixa eu só ajustar aqui. Ele pede que, opa, tô duas vezes no quedas, né? Que nas portas, né, de acesso, que é a 1 e a 2, que é o caso eu estou usando as mesmas, ele diga que é acesso, que ele habilite o security, e que ele diga que o MAC address é stick. O que é stick? Stick ele vai pegar, nesse caso, ó, se eu digo que ele é stick, esse cara que está na porta 1, quando esse PC2 lançar o primeiro pacote, ele vai guardar o MAC dele automático. E aí, a partir dali, só ele vai poder se conectar. É algo do tipo assim, ó, eu habilito a segurança stick em todas as portas do switch, e o primeiro cara que se conectar naquela porta não vai mais poder ser trocado. Conectou, conectou. Depois não pode mais trocar de lugar. Tá? E, geralmente tu faz assim, é difícil para mim ir lá e ver qual é o MAC do cara. Então eu habilito o stick, o switch vai pegar na primeira passada ali de pacote, e aí a partir dali os dados todos vão ficar guardados, né? Os dados não, o MAC do cara vai ficar guardado para restringir o acesso, né? Então, quando usa a palavra stick, ele capta o MAC address automático do equipamento, e aí depois tu não pode alterar. E quando tu coloca o MAC address aí, tu colocou manual, né? E não tem problema. Ó, como eu demorei para acessar o 2, ele mandou mensagem de boas-vindas de novo. Eu tenho que dar o enable, vai pedir a senha Senai. Eu vou dar um configure terminal. E aí vou colar, vou dar um paste ali nas interfaces, ó. Então, configure terminal. Aí entrei na interface 1, dei o modo acesso, pode ser CURT. No outro modo acesso, pode ser CURT. E aí, nesse caso aqui, o stick. Tá? Aí, quando esses caras aqui, esse cara aqui vai ser o 6, né? 192.168.0.6. E esse cara aqui vai ser o 7. Opa. 192.168.0.7. Então, eles já têm fluxo aí, vou pingar, né? Vou usar o prompt de comando aqui. Ping 192.168.0.4, a máquina lá do outro lado. Ó, consegui pingar. Então aqui da máquina 7, eu pinguei a máquina 4. O ping foi, significa que as portas estão todas funcionando. Né? Mas num geral ali, o que nós tínhamos que ver era mais isso. Pode ser todas as senhas. Né? Pode ser curte. Aí ali eu consegui, né, resumir, eu acho que nesse scriptzinho aqui, né, todos os comandos que a gente precisa, né, habilita, configura, aí, cria senha, banner, as interfaces, vai criando, né, cria certificado, acesso CH e o port security das duas formas, né, da forma automática e da forma por MAC address específico. E, e a princípio a topologia está toda pronta, né? Eu posso usar o ping, né, como teste, assim como eu mostrei, né, usando o PC, prompt de comando e digitando o IP que eu quero, tipo 192.168.0.1, o switch lá de cima. Ó, tô tentando, é o switch lá da ponta. Aí você vê que talvez dê uma falha, e aí depois foi, ó. Então eu lembro sempre a primeira vez que ele pinga pode dar erro, deu erro, e aí depois funcionou as outras três. Se eu tentar de novo, o mesmo ping, aí funciona desde o primeiro, tá? Isso é a forma simulando o terminal, né, o prompt, e eu posso, usando o packet, aqui tem essa cartinha aqui em cima, testar por aqui, ó. Eu clico no PC de origem e clico no equipamento de destino, e ele aqui embaixo, ó, me mostra se deu certo o ping ou não. Ping é o ICMP, né, o protocolo ICMP, ele me mostra o sucesso que isso deu certo.
E assim eu posso testar para todos eles. Ó. Ah, desse switch aqui para esse PC aqui da ponta. Funciona? Ó, deu erro. Por quê? Porque geralmente o primeiro dá erro. Então eu posso clicar 2 vezes aqui no balãozinho e aí na segunda já deu certo. Tá? Então eu posso ir testando sempre por essa cartinha, só que o que eu tenho que saber é que às vezes a primeira cartinha falha, aí eu posso dar 2 cliques aqui na bolinha vermelha e ela passa a funcionar. E aqui pergunta se é a melhor forma é fazer o port security por último. Sim, Pedro, sim, é melhor por último, porque o port security geralmente derruba as portas, tá? É muito comum a gente errar a configuração e bloquear os equipamentos. Ou seja, geralmente se cria um script de configuração, se salva e só depois se testa o port security. Por quê? Porque se falhar, a gente pode voltar atrás, a gente pode só reiniciar o equipamento e colocar as configurações zeradas, tudo de novo. O port security sempre é a última coisa, porque senão eu posso perder aí o acesso, às vezes, até o equipamento. Tá? Se eu estou acessando ele remotamente, às vezes eu perco acesso total ao equipamento. Pessoal, perguntas, façam. Eu vou parar a gravação aqui e aí depois resolvo aqui as dúvidas de vocês, tá? Mas vou dar uma parada. Essa gravação